essa Semana do Sono, né? Acontece em todo o território nacional, anualmente. O objetivo é trazer para a população informações qualificadas, novidades e as últimas pesquisas sobre o sono. O slogan desse ano é Sono Bom, Futuro Saudável. E a gente está aqui com a doutora Carolina Almeida Greenfield. Ela é otorrinolaringologista especializada em medicina do sono. E a última vez que teve aqui foi pergunta que não acabava mais, né, doutora? Eu tentava até liberar a doutora por conta da agenda dela, mas surgia outra pergunta e alguém fazia outra, porque realmente é um assunto que todo mundo dorme e quase todo mundo, né? Quase todo mundo tem algum problema em algum momento com o sono, né? Seja insônia, seja sono demais, seja sono fora da hora, enfim, é um problema da sociedade moderna, o problema do sono. E de modo que é muito bom recebê-la aqui, doutora. Muito bom quando a senhora vem aqui, porque enriquece muito o nosso programa. É uma discussão que levanta muito as questões mesmo, né? As pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. E eu vou começar com uma que pode ser tabu ou não. As chamadas 8 horas de sono, que a gente ouve falar tanto, né? Tanta gente fala, minhas 8 horas de sono, não completei minhas 8 horas de sono. É mais ou menos por aí mesmo? Cada pessoa precisa de 8 horas de sono, de 7 horas, de 6 horas, ou cada um é de um jeito, cada um tem o seu padrão de sono. Muito bom tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes eu atendo no consultório pacientes que não têm nem queixa, mas acham que estão dormindo pouco. Doutora, eu não consigo dormir 8 horas por noite. E eu sempre explico isso. Não tem regra, gente. Tem pessoas que a gente chama de curto dormidores. Então são aquelas pessoas que dormem 6 horas por noite, já se sentem bem. Como tem pessoas que são longo dormidores, aqueles que precisam de 9, 10 horas para ter o sono reparador. E isso é importante a gente respeitar, porque se uma pessoa que é curto dormidor, que precisa de 6 horas, se ele dormir 8, ele vai ficar péssimo. Ele vai ficar mais cansado. Como aquele que é longo dormidor, se ele precisa dormir muito, ele dorme menos, ele vai se sentir cansado também. Então, assim, é preciso as pessoas não terem regra. O que importa, a pessoa tem que respeitar realmente seu ritmo, saber que isso é individual, que as necessidades são diferentes, como que isso também muda com o decorrer da idade. Então, você tem filho pequeno, você sabe, um bebê dorme muito mais do que uma criança de 5 anos. Que vai dormir mais do que um paciente na fase adulta. Então, isso alterna muito de idade para idade. Alterna de pessoa para pessoa. Não quer dizer que todo adulto precise dormir 8 horas. O que a gente precisa sempre lembrar é que o sono precisa ser um sono de qualidade. Então, o que importa é como ele está no dia seguinte. Se ele se sente ativo, se ele se sente descansado. Como a Ana falou mesmo, que segunda, terça e quarta é os dias que ela está mais produtiva, porque ela conseguiu desacelerar no final de semana. Então, assim, você observa isso, que você está tendo realmente um sono reparador. Então, não ficar fixado em horas. Isso é muito importante. Pois é, a senhora tocou 2 pontos aí que eu achei interessante. Primeiro, que acontece comigo, exatamente o que acontece com a Ana. De quinta em diante, eu já começo na sexta-feira, de modo que sábado, que é o dia, entre aspas, da farra com os amigos. Agora a gente está em pandemia, nem isso está tendo, mas de relaxar, de tomar um vinho, uma cerveja, uma coisa assim, muitas vezes eu fico brigando com o meu próprio corpo. Eu falo, não, 10 horas da noite, mas não é possível, hoje é sábado, amanhã é domingo, eu preciso esticar um pouco mais. E é uma luta, viu, doutora? É uma luta, porque eu tô cansado, eu quero ter aquele momento de lazer e meu corpo não deixa, muitas vezes eu não consigo mesmo. Isso se chama jet lag social. O que é isso? Que as pessoas que têm, as pessoas que têm problema para dormir, elas têm que ter horário fixo de dormir e horário fixo de acordar. E às vezes no final de semana a gente quer o quê? Dormir mais tarde, acordar mais tarde. Então, uma alteração de 2 horas já interfere no sono. Então, na verdade, para as pessoas que têm insônia, não pode estar tendo essa alteração. Não pode saber, hoje é sábado, eu quero dormir mais tarde e acordar mais tarde. O organismo não entende dessa forma. Então, tem até um nome para isso, mas que a gente tem que tentar evitar. Quem não tem problema para dormir, não tem problema, de vez em quando, dormir mais tarde. Mas isso não pode ser uma rotina no final de semana. Aí que tá, eu fico realmente é uma luta, viu? É uma luta, porque não é possível, não vem agora não, o sono, mas ele não falha. Ele não falha, eu vou brigando com ele. Aí já tem mensagem aqui, eu tô dizendo quando a gente fala do assunto aqui, a coisa bomba, a discussão bomba. Nosso amigo Henrique do Grupo Itadio, grande abraço pra você, Henrique, ele bota aqui, bom dia amigo, tem alguns amigos que tem que dar um cochilo após o almoço, senão não consegue estar bem.
Eu, se der um cochilo após o almoço, fico mal-humorado. Pois é, eu também sou do mesmo jeito. Não me sinto bem disposto a trabalhar. É muito bem colocado o que ele falou aqui, porque tem esses dois padrões, né? Tem sim, tem muita gente que precisa desse cochilo, e tem o Henrique, eu também sou assim. Se eu tirar um cochilo depois do almoço, minha tarde é totalmente improdutiva. Por que acontece isso, doutor? O que acontece é o seguinte, o cochilo depois do almoço, ele é muito saudável, ele é bem-vindo. Ele restaura a memória, te dá energia, mas ele tem que ser um cochilo curto. Então tem que ser menos que 30 minutos. Por quê? Para não deixar você atingir o sono profundo. Entendeu? Então tem que ser aquele cochilo curto. Provavelmente você se sente pior, porque possa ser que você faça o sono profundo mais cedo. E aí você tem aquela sensação de sono incompleto, acorda se sentindo mais indisposto, entendeu? Parece uma ressaca. É de pessoa para pessoa, mas é importante saber isso. Que ele é saudável ele cochilar depois do almoço, mas esse cochilo não deve durar mais que 30 minutos. O máximo, realmente, 30 minutos. É o recomendado. É o recomendado, 30 minutos. Ele é bem-vindo, mas mais curto. Por isso, pra mim, dá certo. Às vezes acontece comigo dia de domingo também. O que acontece comigo sábado, acontece de forma inversa no domingo. Às vezes no domingo, depois do almoço, hoje eu vou tirar um cochilo, porque hoje é domingo, vou domingar. E aí acabou meu domingo também, porque eu vou dormir, acordo. A sensação é de uma ressaca. E assim, às vezes o domingo é até tido como o dia da preguiça, tudo, porque as pessoas ficam mais tempo na cama. E aí as pessoas às vezes acham, não, vou acordar mais tarde, vou me sentir melhor, hoje eu posso acordar mais tarde. Isso, na verdade, deixa a pessoa às vezes mais cansada ainda. Entendeu? Tem que ter esse cuidado. Ficar na cama, às vezes, ali, tentando descansar ou tentando dormir mais, vai deixar a pessoa com aquela sensação de corpo pesado, de mole mesmo. Sono é recuperável, doutor? É porque a gente ouve muito falar assim, uma noite de sono perdida, não volta mais. A pessoa perdeu uma noite de sono, dormiu pouquíssimas horas de um dia para outro. Às vezes até acontece com a gente aqui também quando tem eventos, né? São João, que a gente tá na cobertura Micareta e tem um programa às 6 horas da manhã. É recuperável esse sono ou já Não é recuperável, a gente tem que ter uma rotina do sono mesmo. O que pode acontecer é o seguinte, hoje você perdeu a noite, aí amanhã provavelmente você vai fazer o sono REM mais cedo. Você vai ter o sono profundo mais cedo, você vai dormir mais cedo, mas não de você falar, vou passar a semana toda acordado, que no final de semana eu tiro para dormir e recupero o meu sono. Não, isso não existe. Realmente tem que ser uma rotina, a produção de hormônios é contínua, dia após dia, então a gente tem que realmente estimular, ter o sono bom todos os dias. Claro que há exceção, né? Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, não dorme tão bem uma noite, acontece. Mas no dia a dia não existe isso de, vou recuperar meu sono no final de semana, não. Pois é, tá vendo aí? Valorize o seu sono, porque já foi mesmo, perdeu, já era. Em relação a quem trabalha em horários alternativos, doutora, a própria classe da senhora, trabalhador de turno, os plantões, né, dos médicos, vigilante, pessoal que já trabalha todo dia nesse horário ou que trabalha por escala, com plantão e tudo mais. Como fazer com que o dano à saúde não seja muito grande com o sono desregulado? Esses são os pacientes mais difíceis que a gente tem de tratar, né? Mas é importante o quê? Quando ele está em casa e ele for dormir, ele evitar a refeição pesada antes. O ambiente, o quarto, tem que estar escuro, tem que contar com a contribuição da família para estar realmente sem fazer barulho também. E ele tentar realmente descansar naquele ambiente mais escuro e ter horário fixo. O ideal seria que as empresas colocassem o trabalhador de turno variando pelo menos a cada 6 meses para deixar o organismo se acostumar. Porque o que acontece muitas vezes é que ele trabalha a escala de... trabalha 24 e folga 36, né? Policial tem muito isso. E isso é terrível para o sono. É terrível mesmo. Já tem trabalhos que provam que a incidência de câncer é maior em trabalhadores noturnos, pelo fato de não produzir os hormônios da imunidade necessários. Nossa, influencia até no surgimento de câncer. Influencia, sim. Influencia. Olha só que... Então, como o sono é importante, como o sono afeta, é verdade. Então, é ele tentar realmente, já que não é possível, né, dormir sempre na hora certa, tentar fazer daquele ambiente de sono o mais propício possível para que ele adormeça realmente profundamente. Em relação ao ansioso, a gente tem cada vez mais ansiosos agora com a pandemia. Eu sou ansioso, mas comigo eu acho que é meio ao contrário, eu desligo o disjuntor, viu, Ana? Se eu tiver ansioso, aí é que eu durmo mesmo. Mas tem gente que não consegue dormir, fica com a mente inquieta e fica daquele jeito ali que isso afeta o sono. Como lidar com essa situação? E tendo uma pessoa que já tem essa característica de ser ansiosa, volta e meia na vida ela tem alguma coisa e afeta o sono. Assim, o que eu sempre oriento para os pacientes é o seguinte, que eu sei que é difícil, mas a principal coisa é o que? Não levar celular para o quarto. Porque o ansioso fica. São 3 horas da manhã, tô acordada, amanhã eu vou estar morto.
São 4 horas da manhã, o sono não chega, amanhã eu tô destruído. Então, realmente, não ficar olhando o celular, não ficar olhando horas, não tem nada no quarto que marque horas. Não ficar lendo notícias ruins antes de dormir, porque aquela pessoa vai ficar preocupado, vai levar aquilo ali pra cama. Eu sempre oriento, gente, a gente não resolve problemas de madrugada. Então, a pessoa que tem esse perfil tem que parar ali umas 7 horas da noite, antes de ir pro quarto, tá escrevendo as pendências do dia seguinte, tentar pensar naquilo ali antes de ir pra cama, pra ser uma coisa bem resolvida quando ele for deitar. E é importante também que ele só vá pra cama quando ele tiver com sono. Eu sempre digo, você não senta na mesa pra almoçar sem você não estar pra esperar a fome chegar. Você senta pra comer, né? E as pessoas ansiosas não, deitam na cama, ficam ali às vezes contando o carneirinho, virando de um lado, virando pro outro, esperando com que o sono chegue. E essa ansiedade faz com que ele não durma e o sono não chegue mesmo. Então é realmente ficar na sala, fazer tudo fora do quarto. Deixar com que ele precisa de disciplina mesmo, né? É uma coisa que precisa de disciplina para quem tem problema para dormir. Deixar o quarto relacionado ao sono, deixar para ir para a cama realmente com sono, não ficar estudando na cama, não ficar comendo na cama, não ficar lendo na cama. TV deve ser um vilão TV grande, né? terrível. Eu falo assim, quando a pessoa tem facilidade para dormir, tá tocando um trio elétrico, ela dorme, né? Mas para quem não tem que tentar evitar realmente estímulos. Para você melhorar o sono, você tem que ter controle de estímulos e higiene do sono, que é ter uma rotina. Então, aquilo de tomou banho, relaxou, ouviu uma música tranquila para deixar o sono chegar. Evitar celular, tela, notícia ruim, televisão. Como é que você tá ali assistindo um filme, uma série interessante, presa naquilo e querer que o sono chegue? Não chega, gente. Ou então acorda de madrugada, pega o celular, começa a ler ali, rede social, tudo. O sono não chega também, né? Então, a gente precisa de escuridão à noite para que aconteça a produção de melatonina, o hormônio do sono. E a gente precisa de claridade durante o dia. Então, acordou aqui como está o estúdio, claro, a gente precisa disso. Acordou, abriu janela, tomou banho de sol, que isso vai fazer com que você fique mais ativo. E a ansiedade, muitas vezes, é necessário também que procure a ajuda de um psiquiatra, né? Então, assim, cada caso é individual. Tem pacientes realmente que têm um transtorno de ansiedade muito grande e querem culpar o sono que não chega. E o sono que tem menos culpa disso, na verdade, né? É como se a insônia fosse a consequência da ansiedade. E vira um ciclo também, doutora? E vira um ciclo, porque não dorme, e aí claro, porque tá ansioso, com certeza, vira um ciclo terrível, né? Até a pessoa querer realmente fazer sua parte, deixar o sono chegar, né? Muitas vezes terapia, o paciente precisa de terapia muitas vezes, mas tem pacientes que não acreditam em terapia. E o resultado com terapia é maravilhoso. Eu tenho vários pacientes que usavam remédios por anos e conseguiram parar de usar fazendo terapia. Então é um trabalho de uma equipe toda, né? Para estar fazendo aquele paciente dormir bem. Bom, doutora, a senhora falou aí na produção da melatonina, e eu queria tocar nesse assunto com a senhora, porque de uns anos para cá a gente tem notado um uso até indiscriminado da melatonina em cápsula, né? Isso. Vende-se até em lojas de suplementos alimentares, pessoal aí da malhação, que quero dormir melhor para ter uma recuperação muscular melhor, e gerou uma onda de muita gente tomando a melatonina. Eu queria que a senhora explicasse de fato o que é a melatonina e se há algum tipo de risco nessa prática, nesse uso indiscriminado da melatonina. Gente, é bom sempre lembrar o seguinte: melatonina não é suplemento, melatonina é hormônio. É um hormônio que nós produzimos. A glândula pineal produz a melatonina, então eu produzo, você produz. A melatonina, ela só tem indicação realmente médica para os pacientes que são deficientes visuais, porque eles não têm o contraste do claro e do escuro, do dia que é noite. Então, o deficiente visual precisa realmente repor a melatonina. A gente produz a melatonina, então se a gente tiver claridade durante o dia e escuridão à noite, fizer tudo direitinho, a melatonina vai ser produzida de forma correta. O que acontece é o seguinte: na medicina do sono, a melatonina não tem indicação para insônia. A indicação da melatonina é para o jet lag, ou seja, regular o ciclo sono-vigília. Então, regular o ciclo do dormido acordado. Você viaja para o outro lado do planeta, a melatonina te ajuda a regular. E em alguns casos de insônia leve, você pode tentar entrar com a melatonina para ver se induz o sono daquele paciente, mas não pode ser feito como tem feito. Ela pode dar queda, ela pode dar sonolência, ela pode trazer malefício para uma gestante. Então, não é você, vou tomar melatonina e pronto, ou é um suplemento. Não é assim. Então, realmente tem que ser sob orientação médica. E ela pode gerar algum tipo de problema? Por exemplo, a pessoa tomou a melatonina,
ela vai ter ou dificuldade para despertar, ou ela vai ter algum problema nesse sentido? Muito. O paciente pode ficar mais sonolento ainda no dia seguinte. Muitos pacientes queixam de dor de cabeça, cefaleia. Alguns pacientes têm aumento da glicemia. Outros pacientes disfunção hepática. Porque é remédio, né? É um hormônio. Então é a mesma coisa você fazer suplementação de hormônio, como as pessoas fazem, sem orientação médica. Então não é que não possa. É que pode ser feito mais com orientação. Não é você quer tomar melatonina, vou tomar e pronto, entendeu? E nem todo mundo tem essa indicação. Nem todo mundo tem essa indicação. Se a pessoa for fazer por conta própria, é melhor fazer uso do quê? De um chá de camomila, de um suco de maracujá, entendeu? Pronto, então um ponto interessante também. Até que ponto isso ajuda também, doutora? Tem gente que só dorme depois de um chazinho. Ajuda sim, entendeu? Tudo que faça você relaxar, tudo que faça lhe dar uma tranquilidade, ajuda. Então eu sou a favor de tudo que o paciente faz que resolve. Meditação ajuda muito. Acupuntura ajuda em vários casos. Uma massagem relaxante ajuda muito. É importante também falar, Fernanda, atividade física. A atividade física muda a vida do paciente. Então o paciente às vezes fala assim, e fica adiando começar. A atividade física melhora muito a qualidade do sono das pessoas. Então, assim, não fazer próxima hora de dormir, mas é importantíssimo no tratamento dos transtornos do sono, tanto da apneia, que o paciente muitas vezes precisa perder peso, quanto no da insônia, que o paciente faça atividade física. Então, o pilar para uma boa imunidade, realmente, a gente falando tanto imunidade, né, com coronavírus, é se alimentar bem, a atividade física e dormir bem. Então, com esses três, a gente consegue fortalecer a nossa imunidade. Outro ponto interessante, atividade física, né? E a gente nota isso na prática também. Eu sou aqueles que vão e voltam na academia 30 vezes. A volta é sempre dolorosa, dores musculares e realmente, até de noite para dormir incomoda, você muda um pouco de lado, já sente aquela dor e passa uma semaninha, a coisa realmente melhora e dá uma qualidade de sono melhor. Por que gera esse efeito? Você fala em relação a melhorar o sono. Por quê? Porque quando a gente queima energia, o ATP produz adenosina, que é indutor do sono. Então é químico mesmo. E aí que entra a cafeína. A cafeína, ele é antagonista da adenosina. Por isso que o café tira o sono. Entendeu? Então, por isso é o meu vício. Tá. Então, assim, tudo tem um sentido, né? Uhum. E a atividade física realmente induz o sono e é muito importante. E o que eu falo para os pacientes... mas tem preguiça, mas não gosta. Gente, não tem jeito da gente ter uma vida saudável sem fazer atividade física, né? Pra gente ter uma velhice de qualidade, tem que fazer. Então, quem não gosta, tem que passar a fazer como um remédio mesmo, ó. Preciso, vou, porque tem que ser feito. Doutora, vamos falar um pouquinho das crianças, que é um grande problema que pais têm, eu inclusive tenho, que é a construção da rotina de sono da criança. A impressão que eu tenho, assim, falando bem como leigo no assunto, a impressão que me dá como pai é de que realmente tem mais sono do que a gente, precisa de mais horas de sono do que a gente, mas parece que não sabe dormir. Parece que você fica ali, fica irritado porque não consegue dormir e não quer dormir, embora não se entregue ao sono, e parece que meio que dorme por acidente. Dormiu, apagou, mas a impressão que dá para leigo no assunto é de que não sabe dormir. Como é que faz essa rotina? E é isso mesmo. Se é possível aprender a dormir. E é isso mesmo, assim. E 90% dos erros são nossos, né? Dos pais, né? Então, assim, o que acontece? Primeiro, você não pode esperar a criança ficar irritada com sono para ela dormir. Nenhuma criança irritada dorme bem, entendeu? Então, o segredo é você colocar no berço antes dessa irritação. E o que a gente erra é que a gente faz o quê? Nina, fica criando vícios para a criança. E o certo é a criança aprender a adormecer sozinha. Então, o certo, você deu horário, você tem que primeiro sentir o ritmo do seu filho, que é diferente de criança para criança. Então, vocês vão observando que a criança tem necessidade diferente. Tem criança que dorme 5 da tarde, outras dormem 6, outras dormem 7. Então, é sentir o sono do seu filho e tentar fazer essa rotina de acordo com a necessidade dele no início. Não dá para você querer implantar seu horário. Então, não adianta você querer segurar ele ali até 9, porque ele vai dormir mais tarde para poder acordar mais tarde e a criança ficar irritada. Que aí vai ser um sono péssimo, um sono de qualidade ruim. Então, realmente, você vai sentindo ele. Quando ele começa a ficar sonolento, você coloca no bercinho e dá boa noite. Não é ficar ali ninando, não é esperar ele ficar chorando, com sono, irritado, nada disso. Ele tem que dormir por si só. Ele aprender a dormir por si só. Isso mesmo. É um desafio, né? É um desafio, mas se você faz desde o início, dá certo, entendeu? Uhum. O problema é que a gente quer esperar eles ficarem, entre aspas, cheios de vontade para poder fazer a rotina. Mas quando você faz desde o início, dá certo.
E é reversível o processo? A criança que já está com esse É reversível. disseminado. É reversível se o pai e a mãe estão juntos nesse objetivo. Porque não adianta nada. ela A vai criança chorar, ela vai né? chorar. A criança chora, aí o outro tá cansado, eu entendo. Tá cansado porque quer dormir, a pega no colo, bota aqui na cama. E aí começa, né? A criança testa a gente o tempo todo. E a criança precisa de limite. Então, isso do sono é só um reflexo da falta de limite que a gente dá durante o dia também. Porque a gente pode observar que a criança, que ela faz birra para dormir, tudo isso é uma criança que faz birra durante o dia por outros motivos também, né? Então a gente precisa realmente. A criança tem indicação dos primeiros 6 meses dormir no quarto dos pais, mas depois desse período não. Então, nada de botar na cama, gente. Eu sei que é uma delícia. A cama compartilhada é gostoso. Eu sou mãe, sei. Mas traz consequências para a vida da criança, né? No futuro fica uma criança com medo, muitas vezes. Medo de dormir sozinho. Então é uma coisa que a gente puder fazer logo no início mesmo. Colocar ele para aprender a dormir sozinho, colocar no bercinho. Boa noite, tá na hora de dormir. Se a criança acordar de noite, nem pensar em conversar. Então, às vezes, os pais trabalham o dia todo, a criança acorda de noite como se fosse aquele momento de brincar. Não pode, porque senão ela vai querer acordar sempre achando que vai ter essa atenção dos pais. Então, não pode, tem que falar que tá de noite, dormir, pronto. Ser realmente bem sucinto. E criar rotina mesmo, né? A rotina do... Quando os meus eram bebês, eu fazia massagem. E até hoje eles gostam. Então, fazer a rotina mesmo do bebê. Um ambiente calmo, um ambiente relaxante. Não adianta você querer que ele durma se tá tendo a casa toda com muito barulho. Não adianta querer que ele durma se você tá querendo ver televisão, né? Então, tem que realmente a casa toda contribuir para isso. A casa toda fazer silêncio para ele poder pegar no sono e no horário certo. Bom, eu falei de reverter o quadro. E aí eu vou me lembrar de alguns amigos que têm crianças de 10 anos, até de 12 anos, filhos que dormem na cama com os pais até hoje. Né? Eu tenho um amigo que tem um menino e uma menina, e são 4 pessoas dormindo na cama, porque um já tem acho que 10 e outro 7. E aí, imagina. E qual é a culpa que a criança tem, não é? Nenhuma. Foi acostumado assim. Como é que ele vai reverter essa situação? Ele tem que levar pro quarto dele e não permitir mais, entendeu? Caso a criança vá pra cama dele, ele levanta, bota no quarto de novo. Então é cansativo, mas precisa ser feito. Porque ele não pode esperar com que a criança vá sozinha, que não vai, né? Porque pra criança tá gostoso ali dormir perto do pai, é uma segurança, né? Se acostuma a dormir com alguém. E então, para poder reverter. Para poder reverter é difícil, mas consegue, consegue sim, é só isso. A criança foi, pega pelo braço, tá na hora de dormir, vai pro seu quarto, não tem nada aqui, porque a criança às vezes fica com medo do escuro, né? Com outros medos, então realmente é levar de volta, não deixar. Porque o cansaço às vezes vence a gente. E a gente acaba que deixa, não, vou deixar, e daqui a pouco já tenho que acordar. Vou deixar, mas tem que realmente ter essa disciplina. E é o que acontece em muitos casos, né? O relato que ele me faz muitas vezes é assim, né? Eu tento, eu boto lá, começa a dormir no quarto deles, eles começam a dormir. Quando eu acordo, tá todo mundo na cama já. Porque E aí pelo cansaço não leva de volta. Mas tem que levar. Tem que levar de volta. Porque dá um sono de qualidade ruim pra família toda, né? Pois é. É terrível. A intimidade do casal. A intimidade do casal, tudo, com certeza. Pois é, então é um desafio, viu? Outro desafio dos casais também, a gente até falou um pouco sobre isso na última vez que a senhora esteve aqui, é a questão do ronco, né? Necessariamente quem ronca não dorme bem, doutora? Não, o que acontece? O ronco é um sinalizador que pode estar acontecendo uma apneia. Então, assim, é o que eu sempre digo, provavelmente você conhece alguém que tem apneia. Ou é seu pai que está roncando, que você ouve da sala, ou seu primo que bateu o carro sonolento, sua tia que está com a pressão alta e ronca. Então, esses são sinais que a pessoa pode ter uma apneia. E a apneia realmente, Fernando, mata. A apneia leva o paciente a ter diversos problemas. E a apneia tem tratamento. Então, assim, o que eu sempre digo, se você ronca, você tem que ser investigado. Você pode ter só o ronco primário, que é o ronco sem os eventos respiratórios da apneia e da hipopneia, que são as paradas respiratórias, mas todo mundo que ronca deve fazer o exame de polissonografia, que é o exame que o paciente passa a noite na clínica para a gente poder investigar esse sono. Pois é, e tem gente que tem trauma. Rapaz, eu não consigo dormir fora de casa. Qual a importância desse exame, doutora? Esse exame é muito importante, porque nesse exame você consegue diagnosticar várias doenças. Então o paciente realmente dorme todo monitorado. Você consegue ver síndrome de perna inquieta, você consegue ver como é que está a saturação de oxigênio, você consegue ver arritmia, você consegue ver se tem algum grau de convulsão, porque você faz um eletroencefalo durante o exame. Então, assim, eu entendo isso, que o paciente fala, não vou conseguir dormir. Mas, assim, ele dormindo o suficiente pra gente laudar é o
que importa, entendeu? Então, assim, como eu faço os laudos, eu vejo, tem pacientes que falam, não dormi nada. E eu dou laudo e vejo que dormiu sim. Aí eu falo, dormiu sim, entendeu? Então, é um exame que é muito importante. Então, todo mundo realmente... Eu sempre alerto também os hipertensos. Todo mundo que tem hipertensão deve fazer uma polissonografia, porque o índice de apneia é muito alto nos hipertensos. Chega a 35% dos pacientes que têm pressão alta terem apneia também. E controlando a apneia, não é que você vai resolver a hipertensão, mas muitas vezes você vai conseguir reduzir a dose de um medicamento. O paciente, às vezes, toma 2, 3 remédios, você consegue passar para um medicamento, entendeu? Então é importante realmente que eles realizem a polissonografia. Auxilia, inclusive, então, no tratamento de outras doenças Isso, porque a apneia do sono não tem tratamento, entendeu? E a gente sabe que leva à arritmia, a gente sabe que leva à hipertensão, a gente sabe que leva ao aumento da glicemia. Então, você controlando a apneia do sono, muitas vezes você consegue o controle dessas doenças também. Pois é, e a gente sabe também que fala-se muito aí, problemas cardíacos podem levar a isso, ou alguns outros, questão da própria morte súbita. A morte súbita. Esse exame pode ajudar a prevenir isso, doutor, de alguma forma? Não, assim, existem mortes súbitas diferentes. Tem morte súbita do lactente, né, que tem outros fatores de risco, que hoje a gente já sabe que o bebê tem que dormir de barriga para cima, né, tudo isso. E a morte súbita de forma geral. O que a gente observa é que o índice de infarto é muito grande. E que a apneia do sono predispõe a isso. Então, antigamente a gente achava que a pessoa dormia tranquila porque morreu dormindo, mas não é, que a pessoa sufocou e morreu. Né? Então, a apneia do sono são paradas respiratórias que acontecem à noite. Então, o que eu sempre falo é a mesma coisa, você está numa piscina e alguém está segurando sua cabeça e lhe afogando ali várias vezes. É isso que é a apneia. A pessoa deixa de respirar. E toda vez que você deixa de respirar, a saturação de oxigênio cai no seu sangue. Então imagine isso a noite toda. Como é que isso pode ser saudável? Não é? Então traz sequelas para a vida toda de um paciente. Isso, aquela pessoa que já acorda cansado, pode isso, ser por isso. Porque o organismo é tão perfeito que toda vez que ele para de respirar, que ele tem uma apneia, o sono fica mais leve. Sem ele sentir. Não é que ele acorde. Para ele dormiu a noite toda. Mas o sono fica mais leve, ele não faz o sono profundo. Então é aquela pessoa que pode tirar o sábado e domingo todo para dormir, chega na segunda, tá morto ainda. Chega na segunda, tá cansado. Então, aquela pessoa que cochila em qualquer lugar. Eu tenho pacientes que cochilam em pé, né? Então, é um paciente que cochila, tá conversando, daqui a pouco esquece o que falou, porque a memória é diminuída. O paciente fica mais irritado, o paciente fica mais ansioso, o paciente não tem vontade de fazer nada sem energia. É aquele paciente que você vê que tá ali sentado na sala de espera de um médico que tá cochilando. Então, quando o paciente começa a tratar, o tratamento muda a vida desse paciente. E como é que é esse tratamento, doutor? É medicamentoso? É comportamental? Existem vários tipos de tratamento, dependendo da gravidade. Tanto é que essa semana aqui vocês vão receber, né? Dentista, vão receber o bucomaxilo, a fisioterapeuta, para realmente as pessoas estarem vendo como o tratamento da apneia é amplo. Então, eu até gosto de falar, às vezes a pessoa tá acima do peso e fala, eu não vou no médico não, porque eu sei que eu ronco, porque eu tô com sobrepeso. Não, eu trato meu paciente de acordo com a realidade dele. Se ele está com sobrepeso, o tratamento não é emagrecer. Tudo bem que se ele emagrecer, a gente sabe que resolve, mas eu não lido com hipótese. Eu lido com a realidade. Então, ele vai ser tratado acima do peso. Então, existe cirurgia, existe o aparelho intraoral do dentista, existe fonoterapia, acompanhamento com a fono, existe o CPAP, que é com a fisioterapeuta, existe a cirurgia de avanço maxilomandibular. Então, o tratamento vai depender da gravidade do caso e da anatomia do paciente. Olha, que interessante. E a importância também de se fazer esse acompanhamento até de multidisciplinar, né, doutora? É muito importante, muito. Dentista, bucomaxilo, a gente vai receber aqui fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Olha, quantos profissionais envolvidos no tratamento, que é o sono, isso mesmo. Então é algo realmente que, por exemplo, já falou de algumas coisas aí que você vai se identificando. O bruxismo eu tenho, por exemplo, e é uma coisa que eu dormindo, não percebo. Não percebe, né? É uma coisa que... E isso também afeta a qualidade? Afeta, porque o bruxismo você pode ficar acordando tendo dor de cabeça, você tem a corrosão, né, dos dentes. Então, assim, tudo traz consequências. E o bom de falar é que toda essa equipe que vem aqui, Feira de Santana está muito bem assistida, porque são pessoas especialistas em sono, não é? Então, não é qualquer profissional realmente. São pessoas que se dedicaram após a graduação a estar estudando o sono. Então, eu estou muito feliz, nós temos uma equipe completa aqui em Feira. Pois é, doutora, muito bom recebê-la aqui. É um assunto sempre, né, que
A gente vai falar de sono, viu? Mas rende programas É. inteiros, semanas inteiras, porque todo mundo tem alguma dúvida e probleminhas que surgem que a gente vai perguntando à doutora. E é bom saber que Feira tem realmente esse aparato de profissionais, né? A doutora Carolina, que é especialista no sono. Eu sou apaixonado pelo trabalho da Otorrinos, independente de parceria comercial, sou realmente paciente, né? Já fiz a rinoceptoplastia com o Dr. Washington, que é o pai da doutora Carolina. O doutor Arthur também já me acompanhou pós-cirurgia. Acho que a doutora Carol também já chegou a me acompanhar. Acho que já estive também, já sim. Já chegou a acompanhar também. Pois é, então é muito bom recebê-la aqui, receber a Otorrinos aqui e desejar aí um ótimo dia para a senhora. E boa semana do sono para todo mundo, né? Que essa onda que surge, porque eu digo sempre que essas campanhas, a ideia é gerar uma onda de cuidado, uma onda de que as pessoas mesmo. tenham realmente mais consciência da importância de Do investigar, sono. né, doutora? Isso. Acho que é o desafio dessa semana, mais ou menos. O objetivo é esse mesmo, as pessoas saberem assim que podem ter um problema e que esse problema tem tratamento. Então a intenção assim, nos outros anos a gente fazia presencial, no shopping. Nesse ano, por conta da pandemia, não tem como, então nós vamos gravar vídeos pro Instagram, vamos estar realmente indo nas rádios divulgar. A intenção é essa, divulgar realmente que existe a medicina do sono. Bacana, a gente recebeu aqui para agradecer o presente aqui, a camisa. É bom mostrar aqui para a própria câmera, pro pessoal da live aqui, camisa bonita. Sono 2020, Semana do Sono 2021, sono bom, futuro saudável. Bacana, muito legal mesmo. E no fundo os olhinhos fechados aqui, bem sugestivo mesmo. Agradecer a presença da senhora, o presente também, doutora. E sucesso na Semana do Sono, né? A gente sabe que a ideia mesmo é gerar essa onda de conscientização nas pessoas e que tem o objetivo de fato atendido. Não, verdade. Eu queria agradecer a vocês pelo espaço, não é pra gente estar divulgando realmente a medicina do sono e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Conversamos então com a doutora Carolina Almeida Greenfield. Ela é especialista em sono, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Então a gente tem essa semana aí toda de conscientização. Lembrar que nossa programação segue aqui. Amanhã a gente vai ter a Eliane Martins, dentista. Eliane Martins, perdão. A doutora Eliane já esteve aqui outras vezes também, né? Irmã do prefeito Colbert Martins também e tudo. O Gilmar Rocha, ele é bucomaxilo, né? Bucomaxilo facial, como se chama. E na quarta-feira, Amanda Macedo, psicóloga, Olga Caribé, fonoaudióloga, e Daniela Simão, fisioterapeuta. Olha só quantos profissionais